Para o que interessa, abra sua Bíblia ou acompanhe aqui atrás comigo em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o verso 7 nesse momento. Fica com a sua Bíblia aberta, a gente vai passar por alguns outros textos, mas Hebreus 11, 7. Antes de ler, irmãos, um contexto bem rápido, a gente vai falar nessa noite a respeito da vida de Noé. O título dessa mensagem é Uma Fé a Serviço do Lar. Eu sei que pode parecer contraintuitivo falar a respeito de família, tendo a vida de Noé como referência. Acho que às vezes a gente usa a vida de Noé para outras aplicações, para falar sobre propósitos, sobre projetos de Deus, sobre outros aspectos da fé, mas esse texto em especial que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele dá muito claro essa direção de um homem que foi usado por Deus na sua casa. Então, apesar de você já ter ouvido aí histórias infantis a respeito da Arca de Noé, apesar de você talvez ter ouvido outras temáticas já em pregações sobre a vida de Noé, nessa noite vamos dar essa ênfase no que diz respeito a esse homem usado por Deus para liderar, para abençoar a sua casa. Você que é pai de criança pequena, já deve ter lido 1 milhão de vezes essa história, certamente essa é a história que eu mais li e mais leio para as minhas filhas. Então, é uma graça de Deus poder compartilhar aqui a respeito desse homem do Senhor, esse homem importante para a nossa fé. Amém? Vamos ler? Hebreus 11, 7, estou aqui na NAA, a Nova Almeida Atualizada. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Você pode repetir isso? Para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a palavra de Deus, eis aqui a palavra sagrada para nós. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Nos desperta para aquilo que precisamos enxergar, nos desperta para reposicionamentos, Pai, ou nos desperta para lembrarmos coisas importantes para a nossa caminhada no lar. Faz isso nessa noite, abrimos os nossos corações diante do Senhor, clamamos, Espírito Santo, traga a revelação agora sobre cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, a história desse homem, ela está lá no livro de Gênesis, você pode ler depois com calma na sua casa. É difícil selecionar um único trecho, porque ela vai estar entre Gênesis 6 e Gênesis 10. Então, ao longo aqui dessa noite, eu vou selecionar alguns trechos que estão ali entre Gênesis 6 e Gênesis 10, para a gente aprender um pouco com o posicionamento de Noé a respeito da sua vida com Deus, a respeito da sua intimidade, da sua caminhada com Deus, e esse posicionamento que fez com que ele fosse levantado por Deus como um homem para ser um instrumento de juízo sobre a terra, para ser um instrumento de reconstrução, porque não foi só o juízo, depois as coisas recomeçaram através dele, mas também para ser um homem usado por Deus para abençoar a sua família através da salvação da sua casa. Quando eu voltei nesse texto de Hebreus, que fala ali sobre o que nós conhecemos carinhosamente como os heróis da fé, me chamou muita atenção que aqui o destaque não é para os grandes feitos de Noé, aqui o destaque não é para a forma sobrenatural, como o Senhor falou com ele, como ele obedeceu a Deus. Aqui o destaque não é para a forma sobrenatural, como ele foi usado como instrumento de Deus no meio de toda a terra, foi escolhido a dedo pelo Senhor, mas o destaque é um homem que construiu uma arca para a salvação da sua família. Quantos querem ser instrumentos de Deus para a salvação da sua família? Amém? Vou perguntar de novo, quantos querem ser instrumentos de Deus para a salvação da sua casa? Amém? É isso que nós queremos aprender, algumas coisas, algumas lições que Noé nos deixa nessa direção, como sermos usados por Deus com essa fé que move montanhas, mas sobretudo com essa fé a serviço do lar, com essa fé para a salvação da família. Em primeiro lugar, acompanha comigo lá em Gênesis capítulo 6, verso 9. A gente vai ler um trechinho aqui de Gênesis 6, verso 9, segunda parte.
O destaque aqui está depois do ponto e vírgula. A gente vai ser mais objetivo, vamos ler só esse trecho. Eu quero destacar com os irmãos que Noé era um homem que andava com Deus. Um homem que andava com Deus. Então, a fé que o Senhor quer gerar em mim, em você, para que nós sejamos esses instrumentos no nosso lar, ela é uma fé que quer gerar em nós essa constância com o Senhor. Aqui não vemos um homem que simplesmente correu com o Senhor. Não vemos um homem que viveu fiel por uma etapa curta da sua vida. Não vemos alguém emocionado, que tomou uma decisão emotiva, que declarou a sua fé em algo, e que viveu ali dias de muita empolgação, mas que depois aquilo se apagou. Não é isso que nós vemos na vida de Noé. Nós vemos a história de um homem constante na sua caminhada com Deus, um homem que andava com Deus. E meus irmãos, certamente esse é um dos maiores desafios na nossa jornada com o Senhor. Andarmos com Deus, uma caminhada de longo prazo, uma caminhada duradoura. E eu sei que os meus cabelos, graças a Deus, pretos, e ainda alguns aqui, inclusive o Ale é meu cabeleireiro, então ele está aqui para me jogar para cima, não pode falar mal do meu cabelo, mas os meus cabelos me dão menos autoridade para falar sobre isso. Então eu quero olhar como uma referência aqui nessa noite, com muito carinho e em especial, para a vida do pastor Calixto. Um homem de Deus que já está no ministério há quase 50 anos, podemos arredondar para 50, pastor? 50 anos já servindo ao Senhor no ministério como pastor. Um homem que tem inspirado gerações, um homem que tem inspirado e já inspirava a minha caminhada ainda antes de ser mais próximo dele, já olhava com carinho, já olhava e ouvia as histórias do pastor Calixto com atenção, já ouvia os grandes feitos que o Senhor fez através da vida desse homem com admiração, e lembro de coisas específicas, pastor, que você já falou em pregações, já falou em momentos ali específicos direcionados para a juventude, e eu creio que o pastor Calixto é um homem que nós podemos olhar como referência aqui no nosso meio, de alguém que andou e que vai continuar andando na sua caminhada junto com o Senhor, alguém reconhecido por sua constância na fé. Mas não precisamos esperar os nossos cabelos ficarem um pouquinho mais brancos para a gente tomar essa decisão. Pelo contrário, é uma decisão que eu e você precisamos tomar hoje e amanhã e na terça-feira, e essa constância revela a necessidade de um posicionamento e de um reposicionamento o resto das nossas vidas. Então a nossa fé ela é feita assim de grandes momentos com Deus, de momentos marcantes, daqueles memoriais do que o Senhor falou com você, dos milagres do Senhor na sua vida, mas o que nos sustenta são as pequenas decisões por Jesus no nosso dia a dia. E como é precioso nós contemplarmos testemunhos de pessoas que andaram as suas vidas com Deus, que investiram as suas vidas com Deus. Meus irmãos, o quanto isso tem o poder de marcar a vida de famílias. Talvez você se lembre aí da sua família, de um vozinho, uma vozinha de fé, um tio, uma tia de oração, alguém que também nos seus cabelos brancos te inspirou na fé por ser alguém constante no Senhor. E às vezes são pessoas que não têm histórias extraordinárias, mas são pessoas que por vezes a gente vai lá e bate na porta e pede uma oração, pede um conselho, porque o quão válido, o quão importante é termos por perto referências de pessoas constantes e firmes com o Senhor. Eu lembro da minha avózinha, que já faleceu há alguns anos. Ela era uma figuraça, mas além de ser uma figuraça, uma mulher de oração. E em muitos momentos da minha caminhada, ela foi usada por Deus para interceder pela minha vida, sem eu precisar falar de pedidos de oração para ela. Ela falar: Dudu, eu estou orando por você, essa madrugada eu levantei, lembrei de você, e estou orando por você. Nunca pegou no microfone para pregar, nunca saiu de Curitiba, não foi para as nações, embora esse seja
um chamado precioso que alguns carregam, mas não foi o caso dela, mas alguém que na sua constância com o Senhor abençoou a sua casa, abençoou a sua família. O Senhor está nos chamando mais uma vez nessa noite para decidirmos, mais uma vez, e logo logo você vai ter outra oportunidade de decidir de novo, e talvez numa próxima semana você vai decidir de novo, que continue sendo assim, mas mais uma oportunidade de decidirmos: Senhor, eu quero ser conhecido como alguém que andou contigo, como alguém constante, como alguém fiel no meu propósito, no meu amor, no meu fervor por Jesus e pela sua noiva, pela sua igreja. Então Noé, um homem que andou com Deus e nos ensina que essa fé a serviço do lar é uma fé daqueles que decidem dia após dia andar com o Senhor. Em segundo lugar, você não precisa abrir aqui atrás que eu vou fazer 2 recortes aqui. Primeiro, em Gênesis 6:14, nós vemos uma ordem do Senhor para Noé, uma palavra de Deus para ele. O Senhor diz assim: Noé, faça uma arca. E aí ele começa a descrever os detalhes daquela arca. Ele só não desenhou, mas ele passou todos os detalhes, as medidas, o comprimento, a largura. Ele deu os detalhes dos materiais que ele deveria usar. E essa era uma obra grandiosa. Então o Senhor, ele deu ali para Noé uma palavra específica. Em Gênesis 6:22, olha a preciosidade disso. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Meus irmãos, essa fé que está a serviço do lar, essa fé que inspira uma casa, que inspira uma família, essa fé, sem dúvida nenhuma, é a fé daqueles que estão dispostos a conhecer, a ouvir a palavra de Deus, mas não só a ouvir a palavra de Deus, mas a corresponder à palavra que o Senhor nos deu. No verso 14, faça uma arca. No verso 22, e foi assim que Noé fez. E é interessante que são poucos versos que separam aqui essas duas declarações, mas estima-se que algo perto aí de uns 100 anos até ele terminar aquela construção. Foi assim que ele fez para mim e para você. É algo rápido e fácil, mas ali demandou muita obediência, de novo muita constância, demandou daquele homem uma convicção sobrenatural, para executar exatamente como o Senhor havia declarado sobre a sua vida. Não havia nuvens, não havia chuva, não havia ainda circunstâncias externas que fizessem aquela ordem fazer sentido, ter sentido. Não tinha, ao que tudo indica, não tinha ainda uma enchente naquele local. Não tinham ainda as pessoas dizendo: olha, Noé, nós vamos te ajudar, a gente está com você, vamos fazer então aqui um grupo de trabalho e vamos te apoiar. Não, as circunstâncias eram completamente contrárias, mas entre as circunstâncias e a palavra, Noé escolheu a palavra. Meus irmãos, vale a pena escolhermos a palavra acima das circunstâncias. Por mais custoso que seja para mim e para você, obedecemos a Deus nesses dias. Precisamos ficar com a palavra. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais difíceis que sejam as notícias, nós somos o povo movido pela palavra de Deus. E aqui eu quero separar e aplicar como essa palavra nos alcança hoje. Como essa palavra te alcança hoje em relação à sua casa, em relação à sua família. Nós temos hoje algo que Noé não tinha: as Escrituras, a Bíblia. Às vezes você pode pensar: puxa, o que eu mais queria era um minutinho ouvindo a voz de Deus, um minutinho de conversa face a face com o Senhor. Meus irmãos, sabe qual que é um dos nossos maiores problemas? Nós abrimos esse livro, na maioria das vezes, para ler a Bíblia e não para ouvir a voz de Deus. O Senhor quer falar com você através das suas Escrituras, lá no seu quarto, lá na sua sala, lá quando não tem ninguém por perto.
O Senhor quer ministrar o seu coração, Ele quer alimentar a sua fé, Ele quer dar direção para a sua vida, através das Escrituras. Quantas decisões difíceis, desafiadoras, contra-intuitivas nós já tomamos na nossa caminhada, por meio da fé na palavra de Deus, através das Escrituras. Nós precisamos confiar que o nosso Deus continua a falar nesses dias. Ele fala através das pregações, Ele fala através de um podcast abençoado que você escolha, Ele fala através das canções, mas Deus quer falar com você e liberar bênção sobre a sua casa através da Bíblia, através da leitura das Escrituras lá no seu lar. Você, pai e mãe, através da leitura das Escrituras para os seus filhos, investindo tempo em fazer com que eles amem e conheçam a palavra. Não há outro caminho. Nós precisamos nos apegar a essa palavra, ter fé, renovar a nossa fé, a nossa firme convicção de que essa é a palavra de Deus, de que ela é poderosa. De que ela é poderosa não só para dar uma direção, mas para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para transformar um casamento, ela é poderosa para transformar e renovar a sua fé na sua oração pelos seus filhos, pelos seus familiares. Assim é a palavra de Deus. E aqui eu quero te dar poucos exemplos, meus irmãos, mas nessa direção do que nós estamos ministrando aqui a respeito de famílias, já deve ter ouvido, ou de alguma forma deve ter chegado até você, Josué 24:15. Você que já tem algum tempo de caminhada cristã, provavelmente já ouviu esse verso. Mas aqui, além do verso, que você poderia pegar aleatoriamente em algum lugar, quando você se debruça sobre a palavra, você começa a entender que Josué, ele estava vivendo no meio de um contexto desafiador, um contexto de abandono da fé, um contexto onde as pessoas estavam balançadas em relação à sua fé com o Senhor. E ali esse homem, ele se levanta diante de um contexto externo difícil, e ele decide declarar pela fé aquilo que eu e você precisamos decidir declarar pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma palavra que te alimenta num dia difícil. Um verso simples que pode ser uma direção para a sua casa, que pode ser um renovo no seu fervor de oração por alguém. Atos 16:31, uma outra história maravilhosa, sobrenatural, a respeito da ação de Deus numa família. Ali o apóstolo Paulo, ele é enviado pelo Senhor para uma região, ele recebe, presta atenção, ele recebe uma direção do Espírito Santo para ele ir para uma determinada região. Ele vai, ele obedece. Enquanto ele está no seu trabalho da evangelização, da pregação, aparece uma mulher endemoniada. Ele expulsa o demônio daquela mulher, e o que acontece? Avivamento, os céus se abriram, as pessoas se converteram? Não, ele foi preso. E lá da prisão, ele começa a adorar, ele e Silas começam a adorar, a engrandecer o nome do Senhor. Lá no meio da tribulação, eles decidem erguer a sua voz e adorar o nome do Senhor. E ali nós vemos que aquela prisão, ela se desfaz, as cadeias se quebram, se rendem, se rompem, e eles recebem uma oportunidade de vazar dali, irmãos. Irmãos, fala sério. Eu e você faríamos isso. A gente ia sair correndo daquele lugar e dando glória a Deus ainda. Mas Paulo olha para o carcereiro que queria se matar, e ele declara aqui resumidamente no verso 31, creia no Senhor e você será salvo, você e toda a sua casa. Nós sabemos que a salvação é individual, amém? Mas nós sabemos que existem promessas de Deus que alcançam lares daqueles que foram salvos por Jesus, amém? Eu sou testemunha viva disso. A nossa fé foi herdada através da família da minha avó materna. Então minha mãe, ela era evangélica, casou com meu pai católico. E o meu pai ali, por muitos anos, contei esse testemunho aqui há algum tempo atrás, mas acho que é importante para renovar talvez a fé de alguns aqui. Meu pai por muitos anos não teve nenhum interesse, não teve nenhuma vontade de congregar na igreja com a gente. Ele ia de vez em quando
lá na igreja católica, mas bem de vez em quando, aquele famoso católico não praticante, conhecia nada da Bíblia, não lia a Bíblia, então tinha uma fé lá fria. E foi assim, irmãos, eu lembro da gente criança, orando pela salvação do meu pai. Eu lembro disso, eu, minha mãe, minha irmã, colocando esse pedido de oração. Eu lembro da minha avó, colocando diante de Deus, orando pela vida do meu pai, pela vida do outro genro dela, também. E o resumo aqui da história é que mais de 20 anos se passaram. Mais de 20 anos se passaram. E, para a glória de Deus, agora em 2022, eu tive a oportunidade de batizar o meu pai. E hoje eu posso olhar para a minha família reunida e declarar: eu e a minha casa. Eu e a minha casa, Melina, as minhas filhas, mas eu, os meus pais, eu, a minha irmã, eu, meu cunhado, eu, meu sobrinho, eu e minha família toda, nós servimos ao Senhor pela glória de Deus. Porque nos momentos difíceis nós não nos apegamos às circunstâncias, nós nos apegamos à palavra de Deus. Você que tem alguém da sua família, que você tem orado, você tem batalhado, você tem perseverado em oração, eu quero dizer aqui: não desista. Não desista. O Senhor que fez na minha vida, o Senhor que fez na vida de Josué, o Senhor que fez na vida daquele carcereiro, é o Deus que vai fazer na vida da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então essa fé que nos movimenta, que nos alimenta a crermos que sim, é possível, não importa quantos anos se passem, não importa se é o coração que você julga ser o mais difícil, o mais improvável de se dobrar aos pés de Jesus, Jesus continua transformando histórias ainda hoje. E às vezes a gente crê que Ele é poderoso para curar uma enfermidade, e para de crer que Ele pode salvar a vida de alguém, irmãos. Irmãos, eu creio em nome de Jesus, nesse ano ainda um ano de testemunhos de salvação nos lares aqui, em nome de Jesus. Eu creio pela fé, eu creio pelo que eu vejo nas Escrituras, eu creio pelo que o Senhor fez na minha vida, e eu quero te encorajar nessa noite: não desista disso, continue orando, continue perseverando nessa direção. Então, fé nas Escrituras, mas aqui o mais importante, fé nas Escrituras, mas fé naqueles que nós sabemos que é a palavra que se fez carne, fé em Cristo Jesus. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus nos mostra, em especial João, ele vai construindo essa ideia de que Jesus Cristo é a própria palavra encarnada, é a palavra que se fez carne. Então, nós não temos acesso somente a um livro, nós temos acesso à palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus aqui, nos relacionar com Jesus, que é a palavra de Deus que se fez carne, que continua a falar nesses dias, que continua a ministrar os corações, que continua a direcionar vidas. Não cremos em uma fé de domingo, em que a gente vem aqui para ouvir algo, mas cremos em um Jesus que está vivo e continua falando e direcionando o coração dos seus filhos, dos seus servos. Então Jesus Cristo, a palavra, é aquele que precisa direcionar as nossas vidas, daqueles que querem ser esses instrumentos de Deus, aqueles que querem ser esses instrumentos de Deus dentro de casa. Precisamos desesperadamente de Jesus. E é importante falarmos isso porque talvez você pense: mas Noé, pastor, é Antigo Testamento. Noé não declarou a fé dele em Jesus. Quando nós lemos sobre os heróis da fé lá em Hebreus 11, a palavra de Deus lá no final desse trecho, ela diz: o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Ou seja, a fé deles era numa promessa que se cumpriu em Jesus. Talvez alguns não sabiam desse nome, não conheceram diretamente naquele momento Jesus encarnado, mas a fé, a esperança deles estava em Cristo. E essa fé de Noé em Cristo
que fez com que ele fosse um homem de Deus usado para dias de reconstrução, mas um homem de Deus, instrumento para a salvação da sua casa. A gente está aqui falando de Noé, mas não é só uma desculpa, irmãos, para a gente chegar em Jesus. Jesus é aquele que pode mudar a situação no seu lar. Jesus é aquele que pode transformar e restaurar o seu casamento que estava perdido. Jesus é aquele que pode trazer o seu filho perdido de volta para a casa de Deus. Jesus é aquele que pode trazer salvação para o seu lar. Fé na palavra, mas fé em Jesus, não só uma fé numa palavra positiva de bênção para a família, mas na fé no Cristo que restaura e transforma a família para agora, mas para a eternidade. Fé em Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, meus irmãos, falamos sobre essa fé a serviço do lar. É uma fé firmada na palavra de Deus. Então, lembrando, em primeiro lugar, uma fé para andar com Deus. Em segundo lugar, fé na palavra de Deus. Em terceiro lugar, uma fé para esperar e permanecer. Quantas vezes esse tempo de espera é necessário ao longo da nossa caminhada? Já citei exemplos aqui, testemunhos aqui, que envolveram a espera, e com Noé não foi diferente. Agora, a gente já falou um pouquinho sobre essa espera em movimento que Noé viveu, porque se foram lá quase 100 anos até a chuva descer, ele teve que esperar por muito tempo, pelo cumprimento de uma palavra, mas ele não esperou sentado, ele esperou fazendo, ele esperou cooperando com a palavra que ele já tinha recebido, ele esperou em movimento, e só isso por si já nos ensina. Às vezes a gente acha que a espera no Senhor, ela é parados, passiva, mas não, o Senhor nos chama para esperarmos nele, mas continuarmos a perseverar, a agir em favor da palavra e do propósito que o Senhor já direcionou sobre nós. Então, às vezes você tem uma luta na sua casa em relação à sua família, e o Senhor ele te convida a esperar nele, mas esperar orando, esperar clamando, esperar entendendo coisas que você pode ser usado para falar sobre a vida dessa pessoa, para orientar, enfim, você entendeu? Então é uma espera que por vezes ela vai exigir esse movimento de nós, mas olha que difícil essa segunda espera que Noé e sua família precisaram viver. Abra comigo lá em Gênesis 7, os versos 9 e 10. Essa é muito mais difícil, irmãos, eu acho, pelo menos. Mas ela aponta para algo ainda mais glorioso. Gênesis 7, 9. E entraram para junto de Noé da arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como o Senhor havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 7 dias esperando a chuva. 7 dias dentro do barco, esperando. E Noé tinha esposa, irmãos, e ela estava lá com ele. E não só a esposa, tinha mais gente lá também. Eu imagino a cena. E aí, Noé, será que chove? Vai chover. Vai chover. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que o Senhor falou comigo. 7 dias esperando, sem precisar fazer nada, só esperando. Mas eu creio que com isso, o Senhor também ministra aos nossos corações, sobre essa espera, que representa um descanso no Senhor. Uma espera daqueles que confiam em Deus, de tal forma, que você não precisa estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro necessariamente. Essa é para você que é meio hiperativo, para você que não consegue ficar parado, para você que quer ter o controle da situação o tempo todo. Às vezes um momento como esse em que o Senhor te para, e que não tem nada que você possa fazer naquela circunstância. Ele é o momento em que o Senhor vai ministrar, ei, agora você precisa aprender a depender de mim de verdade.
Agora é o momento em que você precisa aprender só a descansar em mim, a confiar que eu vou fazer. O que você podia fazer, você já fez. Agora quem tem que fazer sou eu. Então, meus irmãos, seja nessa espera em movimento, seja nessa espera em silêncio. Noé foi um homem que aprendeu a esperar, ele teve uma fé para esperar, mas teve fé para permanecer fiel ao Senhor em todo esse tempo. Que seja assim sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E em último lugar, você pode ficar em pé. Lá em Gênesis 8:20, depois que já tinha acabado aquele tempo de chuva, depois que eles já tinham ficado por muitos meses dentro daquela arca, as águas começam a baixar. Depois Deus libera eles para abrir a porta e para sair, e muito trabalho para fazer, muita coisa pela frente, muita coisa a ser reconstruída, muita coisa a ser construída do zero. Mas ali, com um monte de coisa na cabeça, com um monte de tarefa para fazer, não sou só eu e você, irmãos, que temos a agenda cheia, mas com muita coisa para fazer. A primeira coisa que Noé decidiu fazer com a sua família, depois que eles desceram daquela arca, entraram para junto de Noé na arca, 8:20, Noé levantou um altar ao Senhor, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocausto ao Senhor. Mesmo com um monte de coisa para fazer, Noé pega a sua família e ergue um altar de adoração ao Senhor. Mesmo com um monte de afazeres, a lembrança que aquela família teve de Noé foi de um homem que desceu da arca e construiu um altar ao Senhor. E isso aqui nos mostra por que um herói da fé. Não porque foi apenas um grande homem de caráter, não porque foi um grande administrador ali de um projeto difícil, um grande engenheiro, não por nada disso, mas um herói da fé, porque alguém que entendeu que quem governava aquela casa, quem governava aquela família, quem governava os seus passos era o Senhor. E por isso ele é digno de que, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos com muita coisa para fazer, seja nos momentos de bonança, ele é digno do meu altar e do seu altar de adoração. Ele é digno que a gente levante esses altares dentro de casa, que os nossos filhos vejam esses altares sendo erguidos por nós dentro dos nossos lares, que os seus sobrinhos, que os seus netos vejam você levantando altares de gratidão ao Senhor, altares de adoração ao Senhor pelos seus feitos, que eles possam reconhecer que as bênçãos sobre a sua vida, elas podem até ser fruto de muito trabalho, de muita dedicação, mas que eles possam reconhecer, foi o favor de Deus na vida do meu pai, foi o favor de Deus na vida da minha mãe, foi o favor de Deus na vida dessa pessoa querida. E meus irmãos, esse altar, ele nos lembra que essa história, e aqui eu vou repetir, essa história não é sobre Noé, essa história é sobre a graça de Deus, essa história é sobre o poder do Senhor, essa história é sobre um Deus que escolheu um homem falho, porque você continua a ler e você vê que logo depois tem BO na família de Noé, tem problema, grande, mas o Senhor escolhe aquela família não porque era uma família perfeita, mas porque tinha ali um homem de Deus, que era amigo do Senhor, que andava com Deus, alguém que decidia levantar altares ao Senhor, e mesmo na sua imperfeição, foi usado por graça por Deus. Então esse mesmo Deus que usou aquela família imperfeita, é o Deus que quer usar a minha família imperfeita, a sua família imperfeita, para que as pessoas olhem para nós, assim como eu já olhei tantas vezes para essa história, meu Deus, mas essa família é tão problemática, Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu já tive dificuldade de pregar sobre Noé, muitas vezes por conta do que aconteceu com a sua família depois, e aí depois você lê lá na sua Bíblia. Mas eu creio que a palavra ela é clara
mostrando esse tipo de situação, para a gente olhar para a vida de Noé e entender, tem coisa que eu posso aprender aqui para mim, mas no final do dia eu dependo da graça do Senhor, eu dependo de Jesus agindo na minha vida, eu como um vaso frágil, dependo do poder de Deus me enchendo, para que alguma coisa de boa aconteça através de mim. Você que tem uma família imperfeita, aí perto de você, mas que quer que essa família seja usada para a glória de Deus. Você que tem uma família aí perto e quer dizer, Senhor, eu quero reafirmar esse compromisso de ser alguém que tem uma fé a serviço do meu lar. Chega pertinho de quem está aí com você, não precisa vir aqui à frente, mas chega pertinho, dá um abraço, se junta com essa pessoa. Se for um amigo de fé, faz isso. Lembra da sua família, mas junta com alguém. E nós vamos orar juntos pelos nossos lares agora. Orando, Senhor, que nós possamos andar com Deus, que nós possamos permanecer ao longo da caminhada, que nós sejamos lembrados como aqueles que levantaram altares dentro de casa, mas acima disso, que o Senhor seja glorificado através dos nossos lares, das nossas famílias, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vai orando com a sua família agora, vai clamando. Você que tem pessoas que você lembrou aqui ao longo dessa mensagem, que o Espírito Santo te incomodou, para você voltar a clamar por essas vidas. Talvez pessoas presas no álcool, presas nas drogas. Nós cremos em um Cristo que é poderoso e continua fazendo nos dias de hoje. Pessoas presas em enfermidades físicas e da alma, Jesus está vivo, Ele continua transformando famílias. Senhor, transforma famílias nessa hora, transforma as nossas casas mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, firmamos compromisso nessa noite, reafirmamos diante de Ti, Pai, usa-nos em casa, usa-nos naquele que é o nosso primeiro campo missionário, usa-nos, Deus, para amar os nossos cônjuges, para amar os nossos filhos, pais, para amar os nossos familiares, em nome de Jesus, para servir os nossos lares com uma fé que inspira, Pai, em nome de Jesus, uma fé daqueles que andam com Deus, uma fé daqueles que permanecem fiéis, uma fé, Senhor, daqueles que ao longo do tempo aprendem a esperar em Ti, em nome de Jesus. Mas, Senhor, uma fé que aponta para o poder de Cristo, daquele que continua transformando histórias, daquele que é digno dos nossos altares, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Jesus, oramos por filhos que se afastaram da Tua palavra, que se afastaram de Cristo. Oramos por pessoas que ainda não tiveram um encontro real contigo, Pai. Toca essas vidas em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor salva famílias, nós cremos que o Senhor coloca famílias inteiras aos Teus pés, e oramos com carinho, lembramos dessas vidas em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor reacenda essa chama nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu sei que ao longo da caminhada, por vezes nós desanimamos, Pai, por vezes essa espera, ela cansa, Senhor, mas, Pai, que quando isso acontecer, venha um renovo do Senhor sobre nós. Venha, Senhor, aquela espera que nos faz entender que o Senhor é soberano, o Senhor não perdeu o controle, em nome de Jesus. Pai, sobre aqueles talvez com o coração aqui apertado nessa noite, lembrando de vidas aqui, Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor visite com uma graça do Teu Espírito de descanso em Ti, em nome de Jesus, Pai, de fé renovada, mas de descanso do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que seja um ano, Deus, de edificação nos lares, Pai. Eu quero orar isso aqui agora em nome de Jesus, sobre as nossas famílias, Pai, que nós possamos olhar lá no final do ano, e que nós possamos declarar que como família, nós aprendemos a Te amar mais,
nós aprendemos a ter mais fé no Senhor, que como família nós fomos mais radicais nos nossos compromissos com Cristo, que como família nós passamos mais tempo aos seus pés, Pai. Em nome de Jesus, edifica a tua igreja, mas faz isso e começa através de cada um dos nossos lares, Pai, que seja assim para a glória de Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor nos leve a sair daqui com a fé renovada em Cristo, porque o Senhor é poderoso, o Senhor está vivo, o Senhor ama as famílias, e o Senhor continua escrevendo a sua história através delas. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém.